eu quero pedir a atenção de vocês para a leitura de um texto da palavra do Senhor, para que vocês conheçam quem é o nosso Deus. E assim, então, tenham argumentos para realmente, como juristas, advogados, propagar uma liberdade de fato. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra ou as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Há 3 verdades aqui. A primeira delas é que há neste texto a afirmação da fé cristã acerca da eternidade. Essa é uma verdade inviolável. Nós acreditamos que a eternidade é uma realidade por vir, mas de fato é algo que o Senhor tem preparado para nós, e nessa realidade haverá um julgamento. O texto também nos diz acerca do comportamento do cristão. O cristão deve se comportar com sabedoria. Bom, a palavra sabedoria não está aqui, mas o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então aqui nós temos o comportamento cristão, aqui nós temos a doutrina da eternidade cristã, mas há uma terceira verdade essencial: Deus é imparcial. Deus não tem predileções ou predileções. Deus não trata as pessoas de outra maneira que não seja com igualdade. Então eu espero que você seja conduzido a uma vida de verdadeira liberdade religiosa, porque no nosso país precisamos disso. Ainda há muitos pastores que desejam ter cartão de crédito. Precisamos de liberdade religiosa, e a nossa confessionalidade deve te inspirar a isso, porque o Deus que cuida do Mackenzie e o sustenta é o Deus imparcial, o Deus de igualdade, o Deus que não faz acepção de pessoas. Deus abençoe muito você. Eu espero verdadeiramente que você torne a nossa sociedade melhor. Eu espero verdadeiramente que você alcance no Mackenzie excelência acadêmica, mas também conheça o Deus que não faz acepção de pessoas. Me permitam nesta hora fazer uma prece. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Nós podemos verdadeiramente crer na vida eterna, crer no julgamento, na prestação de contas, como parte da nossa fé. Também podemos crer que é necessário um comportamento que te agrada, na sabedoria do Senhor. Mas podemos fazer tudo isso com liberdade, pois o Senhor é um Deus que julga retamente e com igualdade, que não faz acepção de pessoas, pois o Senhor é um Deus maravilhoso em tudo que faz. Abençoa-nos neste dia, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos e um ótimo encontro, e que Deus os abençoe. Registramos e agradecemos a presença das autoridades da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em nome do professor Adriano César Braz Caldeira, coordenador do curso de Direito. E também agradecemos todos os docentes e discentes do Centro de Educação, Filosofia e Teologia e da Faculdade de Direito. Iniciaremos agora a palestra sobre o projeto de lei Estatuto Jurídico da Liberdade Religiosa e convidamos para compor a mesa diretora o moderador e presidente da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, Dr. Uziel Santana. Convidamos também o palestrante de hoje, autor do projeto de lei de Estatuto Jurídico da Liberdade Religiosa, deputado Leonardo Quintão. E os debatedores, excelentíssimo chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Dr. Davi Charles Gomes. O excelentíssimo ex-ministro do STF de Portugal e autor do projeto de lei da Liberdade Religiosa de Portugal, Dr. José de Souza e Brito. E convidamos também o professor Robson do Boa Morte Garcês, da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Lembramos que ao final do debate faremos uma sessão de perguntas. E agora passamos a palavra ao Dr. Uziel Santana. Muito obrigado. Bom dia a todos presentes nesse auditório. Eu cumprimento essa seleta mesa de conferencistas e debatedores, na pessoa do reverendo Davi Charles Gomes, chanceler desta universidade. Hoje é o nosso terceiro encontro, né? Começamos esse evento ontem pela manhã, tivemos mais uma sessão à noite, e creio que o nosso objetivo até então tem sido cumprido, que é justamente fazer com que o tema da liberdade religiosa, e mais especificamente o projeto de lei 1219 de 2015, de autoria de Sua Excelência, o deputado federal Leonardo Quintão, ele possa ser debatido no meio acadêmico, né? E temos tido a honra e o privilégio de contar para isso com o ministro José de Souza Brito, que é ministro aposentado do Tribunal Constitucional de Portugal, que é além de ser o autor da lei de o autor intelectual da Lei de Liberdade Religiosa em Portugal, é uma sumidade, permita-me dizer assim, professor, pela sua formação acadêmica, né? Ontem tivemos a oportunidade de conversar mais amplamente com ele e conhecer um pouco da sua história acadêmica, né? O professor Brito, ele estudou uma parte da sua vida na Alemanha, esteve em Viena, e grandes nomes do direito, como Herbert Hart, como John Finnes, como Heidegger, como Gadamer, o próprio Hans Kelsen, foram interlocutores com o professor. Então, isso realmente é uma oportunidade rara que nós temos de ter aqui na Universidade Mackenzie um professor desse cabedal para falar de um tema que é o principal tema da democracia, né? O Estado Democrático de Direito, ele não nasce com uma Constituição. A gênese da ideia de Estado Democrático de Direito nasce exatamente no contexto de luta por um direito humano fundamental, que é esse objeto das nossas preocupações e intelecções de ontem e hoje, que é a liberdade religiosa, a liberdade de expressão. E nós temos a oportunidade de ter conosco o autor do projeto, que vai, nessa manhã, também falar um pouco a situação em que se encontra no Congresso Nacional, e o professor Robson e o chanceler Davi terão a oportunidade de abrilhantar o debate juntamente aqui com o professor Brito. Uma das perguntas recorrentes quando nós estamos a debater esse tema, seja no meio acadêmico, seja no meio político, sobre a necessidade de um estatuto jurídico da liberdade religiosa, já que nós temos uma Constituição que prevê, de modo principiológico, principalmente no artigo 5º, a liberdade religiosa como um direito humano fundamental. Uma pergunta que se coloca é: há de fato a necessidade para isso? Aliás, ontem, na abertura do evento, o magnífico reitor desta universidade, Dr. Benedito, ele tocou nessa questão. E eu sei que vocês são do direito e sabem que nós vivemos num país cuja tradição jurídica é o chamado civil law, né? Diferentemente de sistemas como o inglês e o americano, chamado common law. Vale dizer, ainda que saibamos que num sistema como o nosso, né, do tipo civil law, existam várias fontes do direito, mas no plano dos fatos, a tradição do nosso país é de estabelecer a lei, e ela sendo constitucional ou infraconstitucional, a lei é o primado do direito no nosso país. Se não há uma lei, mesmo que principiologicamente
o direito esteja preconizado no texto constitucional, no plano dos fatos, nos julgamentos do dia a dia e nas discussões dos operadores do direito, a primeira pergunta é: mas que lei que fundamenta e garante esse direito? Ainda que haja uma previsão principiológica na Constituição. Daí porque a necessidade de uma lei infraconstitucional para pormenorizar e regulamentar a liberdade religiosa no nosso país, né, que está lá prevista na Constituição, mas que no plano dos fatos muitas vezes não se concretiza. E, aliás, nós temos inúmeros exemplos dessa realidade, principalmente quando pensamos nos diversos movimentos religiosos do nosso país, não só os protestantes, evangélicos, mas também outras religiões minoritárias. Evidentemente que nós temos mais conhecimento da nossa religião especificamente, que é o protestantismo, e, por exemplo, há setores do governo que entendem que os nossos missionários não podem ir para a área indígenas para fazer a pregação do Evangelho. Isso é uma limitação ao direito constitucional, primeiramente dos próprios indígenas, que têm direito humano fundamental a escolher que opção religiosa deve abraçar. E uma violação também ao direito dos próprios missionários e instituições religiosas que fazem isso há 100 anos no Brasil, por exemplo. Então, situações de conflito nascem por conta de que a liberdade religiosa, não obstante está prevista no texto constitucional, não tem um estatuto legal que venha a pormenorizar e dizer o que é e o que não é a liberdade religiosa. Está claro também que nós vivemos num contexto mundial em que vários conflitos, né, guerras, acontecem exatamente por questões de liberdade religiosa. Vocês devem estar acompanhando o noticiário internacional, por exemplo, a atuação agora do Estado Islâmico, lá no Oriente Médio e Norte da África, e o quanto isso tem levado ao surgimento de uma onda de pessoas refugiadas, né, que simplesmente são expulsas dos seus territórios, das suas casas, pelas violações reais que acontecem com suas famílias. E vivemos uma crise humanitária, né, nesse sentido, e o deputado Leonardo Quintão vai falar um pouco sobre o trabalho dele na Frente Parlamentar para Refugiados e Ajuda Humanitária sobre isso. Esse fenômeno não acontece no Brasil, e aí alguém poderia trazer uma outra questão para justamente se contrapor à ideia de haver, né, qual a necessidade de um estatuto. Nós não temos violência real, mas temos o que, academicamente, nós temos denominado de violência simbólica. A violência simbólica é aquela que acontece, por exemplo, quando o fato de você ser um acadêmico e pertencer a uma comunidade religiosa, o fato de você ter como profissão ser pastor, como disse o reverendo José Carlos, isso faz com que alguns direitos seus não sejam reconhecidos na própria sociedade. Eu sou professor do Sistema Público Federal de Ensino do país, e o fato de ser protestante, ainda que seja batista, né? Batista parece que o pessoal gosta mais, é meio liberal, é mais que os presbiterianos, parece. Tenho as minhas dúvidas, mas enfim. Mas você é visto como um pensador de uma categoria diferenciada pelo fato de ser religioso. Então, isso é violência simbólica, né? Esse termo violência simbólica, ele nasce no contexto da doutrina francesa, um autor que, inclusive, não é muito, digamos, afeiçoado ao movimento religioso, né, o Pierre Bourdieu, e eu brinco que ele deve se virar na cova, porque nós tomamos emprestar essa expressão, que, na verdade, os alemães também usaram, porque o que é o símbolo? Símbolos, no latim, é aquilo que une, é o contrário de diabolos, né, aquilo que desune. E os símbolos, dizia Pierre Bourdieu, né, numa sociedade hegemônica, onde a cultura ela está posta, estabelecida, quando nós nascemos naquela sociedade, a tendência é que nós incorporemos esses valores, esses símbolos,
E isso é natural, na família, na escola, etc. E o Pierre Bourdieu entende que isso é uma violência simbólica, uma violência, porque como se você não tivesse escolha. Claro que não é bem assim, mas nós não vamos debater a tese de Pierre Bourdieu aqui, mas a gente usa esse conceito de violência simbólica para entender que, de fato, há movimentos, no caso do nosso país, o próprio governo e setores da sociedade que têm o controle desses símbolos, e se um religioso tenta, ter a liberdade de expressão da sua fé na esfera pública e na esfera comum, acaba sendo tolhido. E aí, de fato, se concretiza essa violência, que ainda que não seja no corpo, o é na alma. E em situações que nos deixam embaraçados, como a do cartão de crédito do pastor José, que foi relatado nessa manhã, Então, daí a importância de termos um estatuto. Então, eu vou passar nesse momento a palavra para o deputado federal Leonardo Quintão, que é o autor do projeto 1219/2015, Estatuto Jurídico da Liberdade Religiosa, que uma comissão de juristas da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, a ANAJURE, propôs ao deputado e debateu com vários movimentos religiosos, e chegamos a um consenso, e o deputado, ainda que esse não seja o principal tema da sua legislatura, ele abraçou por entender que esse é um problema que enfrentamos mundialmente, e ele tem que ser colocado como um baluarte dessa luta irrestrita para que a liberdade religiosa no Brasil e no mundo seja respeitada como um direito humano fundamental que criou o Estado Democrático de Direito. Então, vou passar a palavra para o deputado Leonardo Quintão. Acho que eu vou usar esse aqui. Bom dia a todos e a todas. Minha voz não é assim. Estou um pouquinho rouco, porque muito calor em Minas Gerais e Brasília e muito ar-condicionado. Então é uma combinação perfeita para você ficar rouco e gripado. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Até recentemente na minha vida, eu era estudante como vocês. Eu me formei no ano de 99. Então tem pouquíssimo tempo. Quero dizer para vocês que foi uma fase muito boa da minha vida, a fase de estudante. E deve ser para vocês também. Então aproveite bem essa fase de estudante na faculdade, que depois melhora. Aí vem o trabalho, vem a família, mas cada fase da vida, diz a Bíblia, que é um presente de Deus para vocês. Eu sou presbiteriano, fui vereador em Belo Horizonte no ano de 2000, logo após eu ter retornado dos Estados Unidos, aonde eu estudei durante 9 anos da minha vida. Fiz o high school e a faculdade. Depois eu me tornei deputado estadual e hoje eu estou no meu 3º mandato de deputado federal. Estou dizendo isso para vocês entenderem aonde que nós vamos chegar na minha fala. O estado de Minas Gerais, que é meu estado, depende muito da nossa economia e milhões de empregos advêm do setor mineral e do setor siderúrgico. A minha principal base política é o Vale do Aço, onde nós temos 2 grandes siderúrgicas. Sou um defensor também das causas dos aposentados e pensionistas no Congresso. Nesses 3 mandatos, tenho defendido o setor produtivo no Congresso, tenho defendido os aposentados e causas também de servidores públicos. Há 2 anos atrás, fui convidado pelo Dr. Uziel para participar de um movimento internacional de defesa da liberdade religiosa
e de crença no mundo. O Brasil, na comunidade internacional, é considerada um país com grande liberdade religiosa e de crença. No mundo, o extremismo tem aumentado muito. Todos vocês aqui têm visto a crise humanitária dos refugiados. E eu vou entrar um pouco nisso. Na Síria, na Líbia, no Afeganistão, Paquistão, no Iraque e no norte da África, principalmente, pessoas estão sendo assassinadas pela sua crença religiosa. E na sua ampla maioria são cristãos, como os brasileiros o são na sua maioria. Por ter uma fé, e grupos extremistas vêm nas vilas, matam os homens, sequestram as meninas para serem escravas sexuais, sequestram os garotos para serem treinados como soldados, estupram a mãe e tornam a mãe também como escrava sexual. Na África, no norte da África agora também, estudantes como vocês, um grupo extremista entrou na faculdade, trancou num salão como esse e matou mais de 200 jovens por serem cristãos. O extremismo tem aumentado no Brasil e no mundo principalmente. A crise humanitária advém de uma crise política e de uma crise extremista religiosa, onde milhões de pessoas estão sendo obrigadas para sobreviver a sair das suas cidades e ir para outros países pedir refúgio. A Jordânia, que é um país pequeno, menor do que o estado de São Paulo, já recebeu mais de 2 milhões de refugiados. Hoje existe no mundo 60 milhões de refugiados. E isto advém do extremismo religioso, da falta de respeito para com as pessoas. E é por isto que, como parlamentar, quando eu conheci a ANAJURE, da qual o doutor Uziel é presidente, eu me dispus a envolver nesta causa. Muitos colegas no Congresso dizem para mim: deputado Quintão, para que mexer com isso? Isso não vai te dar nenhum voto aqui no Brasil. Ninguém quer saber disso aqui no Brasil. Mas quando eu mostro para os meus colegas o que está acontecendo no Oriente Médio, na África, eles ficam estarrecidos, como eu fiquei também. E muitos desses colegas já estão envolvendo nisso. Porque quando chegar esse extremismo no Brasil, e pode chegar a qualquer momento, e nós temos que lutar contra isso, Davi. O Brasil está recebendo vários refugiados. A ANAJURE tem sido um canal para isso. Este ano, nós já ajudamos a relocação de 2 famílias, uma do Afeganistão, que foi acusada pela lei da blasfêmia, por se converter ao cristianismo. Foi condenado o pai à morte, e a família também, a mãe. Tiveram que fugir do Afeganistão, ir para o Sri Lanka, e a ANAJURE conseguiu trazer essa família para cá, com o nosso apoio, como parlamentar. Há um mês atrás, nós relocamos uma família iraquiana, que o Estado Islâmico marcou a casa, e deu a eles 1 hora para fugir. E se não fugir, eles vêm, matam o pai, abusam sexualmente das meninas, e tinham 2 garotinhas de 10 anos, uma de 8, outra de 10 anos, e da mãe, e usam as mulheres como escravas sexuais, por serem cristãos, e não aderir ao movimento que eles pregam. Então, senhores alunos, nós criamos, através disso, com a experiência do professor
Eu entrei com o projeto de lei do Estatuto da Liberdade Religiosa. E no Brasil, nós estamos caminhando por um radicalismo também, na qual onde você, se é católico ou cristão, e dentro da Bíblia nós temos os valores cristãos, quando você diz que esses valores que determinam as suas ações aqui, seja na escola, na sua conduta pessoal, para você não ser obrigado a ler determinados materiais, isso é uma afronta aos seus valores cristãos. Isso no Brasil, o setor público principalmente, está produzindo vários materiais, onde ensina um garoto de 8, 9 anos a se masturbar, onde ensina uma menina a se masturbar com 8, 9 anos, onde ensina um garoto de 10 anos na escola pública ou privada, ou um adolescente, de como usar determinadas drogas. Isso é errado, e para mim, e para o cristão, é uma afronta ao que eu creio, seja você católico ou evangélico. E isto tem aumentado no Brasil. No Estatuto da Liberdade Religiosa, nós iremos debater todas essas questões da sociedade e garantir para o cidadão que a sua crença seja respeitada também, dentro da sua crença e os seus valores pessoais, para você não ser obrigado a ter um filho seu exposto a determinadas imagens, exposto a determinadas situações no meio acadêmico. Nós iremos garantir a liberdade de expressão, e esta que é a intenção do Estatuto da Liberdade Religiosa. Nós criamos também, no Congresso, a Frente Parlamentar de Apoio a Refugiados e Liberdade, a refugiados e apoio humanitário. Para que isso? O Brasil tem recebido milhares de refugiados e este movimento irá aumentar. A presidenta Dilma está agora, neste momento, no dia de ontem, dizendo que o Brasil está com as portas abertas para receber os refugiados. E esses refugiados não vêm para país algum para ocupar o trabalho do brasileiro, neste caso. E eu tenho recebido lá mensagens: não vamos receber ninguém, deputado, vamos fechar as nossas portas, porque o Brasil está aumentando o desemprego. Essas pessoas que estão vindo para cá vão ocupar o emprego do brasileiro. Senhoras e senhores, alunos, essas pessoas estão vindo para outros países na Europa e para o Brasil para não serem assassinados, para não ter os seus filhos mortos, abusados sexualmente, sendo obrigados a entrar na luta armada. E nós temos que ser acolhedores. O estado de São Paulo, principalmente, é um dos estados que mais recebeu refugiados no passado. Italianos, libaneses, árabes, e boa parte da sociedade paulista foi criado neste conceito. Estamos vivendo hoje a maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. E cabe a nós, cidadãos brasileiros, acolhermos esses cidadãos aqui. Darmos toda a assistência. A nossa frente parlamentar, nós iremos ajudar e forçar o governo brasileiro não apenas a acolher, mas colocar esses cidadãos novos brasileiros, esses novos cidadãos brasileiros, na cadeia social que o Brasil oferece, incluir nos programas sociais, incluir dentro do Sistema Único de Saúde. E esta que é a nossa intenção no Congresso Nacional. Então, doutor Isiel, quero agradecer o professor por se deslocar lá daquela bela cidade de Lisboa para estar aqui conosco e passar a experiência de Portugal. E agradeço, doutor Davi Mackenzie, por trazer esse debate de extrema importância para a Escola de Direito. Então, muito obrigado, senhoras e senhores alunos. Que Deus nos abençoe nesse debate,
mas nós temos que unir, porque o mundo está caminhando para o extremismo religioso, que isto é o direito fundamental. Se vocês estudarem esses países, sem liberdade religiosa, não há desenvolvimento econômico e social, que é um direito fundamental para uma sociedade se desenvolver. Muito obrigado, que Deus nos abençoe no debate. Muito obrigado, deputado Leonardo Quintão. Nós vamos passar nesse momento a palavra para o ministro José de Souza Brito, para que ele possa fazer suas colocações, e nós já colocamos uma questão aqui, temos feito isso desde ontem, que ele pudesse explicar, claro que em poucas palavras, o contexto histórico no qual, em Portugal, a Lei de Liberdade Religiosa foi aprovada. É uma lei de 2001, isto é, temos 15 anos que essa lei vigora em Portugal, e o contexto em que ela surge é bem distinto do contexto atual no Brasil, no qual nós estamos a lutar para que o PL 1219/2015 seja aprovado. E eu gostaria, então, que o professor pudesse responder inicialmente essa questão, explicando aos nossos alunos o contexto que se levou à formação da Lei de Liberdade Religiosa em Portugal, em 2001. Professor Souza Brito, bom dia e, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Eu, se me permitisse, faria um pequeno eco das palavras do nosso deputado Leonardo Quintão. Um dos grandes problemas do mundo contemporâneo é, efetivamente, o problema do extremismo religioso, que é fonte de guerra, é fonte de violação dos direitos humanos. E ele usou esse argumento como sendo um argumento importante na defesa de um estatuto que garante desenvolvidamente, especificadamente, portanto, concretizando o princípio constitucional da liberdade religiosa. É claro que no caso de Portugal havia um problema de liberdade religiosa mais grave que no Brasil, não se podia dizer, depois da Revolução Portuguesa, da Revolução de 74, que, como se pode dizer no Brasil, que todos consideravam que Portugal era um país de ampla liberdade religiosa, como geralmente todos consideram que é o Brasil, apesar das dúvidas e dúvidas que têm que ser ponderadas, que foram levantadas pelo Dr. Isel Santana, mas Portugal tinha um problema de discriminação a favor da Igreja Católica, que tinha, de facto, feito um acordo político com o regime totalitário, que governou Portugal desde 1926, e que se caracterizou sobretudo pelo longuíssimo período de poder de Salazar, e que se tinha juridicamente firmado na Concordata. A Concordata veio verdadeiramente, e só ela, não a primeira Constituição do regime dito do Estado Novo, do regime totalitário, mas a Concordata veio alterar o sistema de separação instituído pela República, de separação entre a Igreja e o Estado, e veio estabelecer um regime que se pode chamar propriamente concordatário, em que há uma troca de poderes específicos da Igreja e do Estado, em que o Estado renuncia ou transfere poderes que lhe são próprios para a Igreja, tratando
por exemplo, os sacerdotes da Igreja Católica como funcionários, não há maneira da monarquia pagando-lhes um ordenado, mas dando uma série de privilégios, por exemplo, em matéria de direito penal, em matéria de previdência, etc., como funcionários públicos, e tratando os assistentes religiosos como oficiais, como aliás no Brasil, nas Forças Armadas, são brigadeiros, generais, capitães de mar e terra, coronéis, e portanto, e isso, no caso de Portugal, é exclusivamente a favor, ao contrário do Brasil, que é feito em relação a todas as religiões. Em Portugal era feito exclusivamente em relação à Igreja Católica. E havia, portanto, um problema de discriminação. O problema não era muito sensível logo pouco depois da Revolução, porque, e por isso, passaram-se 20 anos sem lei da liberdade religiosa. Porque os pontos mais graves para a vida das pessoas e para a vida das comunidades religiosas que resultavam do regime discriminatório a favor da Igreja Católica foram eliminados pouco depois da Revolução, logo a seguir. Por um lado, havia um controle estatal da formação de associações religiosas, de novas comunidades religiosas, que na prática impedia que elas se formassem. Sobretudo em relação aos protestantes, o Estado tinha uma desconfiança que vinham ajudar aos movimentos independentistas das colónias e iam causar problemas. Portanto, não era autorizado o estabelecimento, que aliás seria de acordo com o direito português devidamente interpretado, mas tinha dificuldades administrativas que de facto impediam de novas comunidades religiosas. Isso foi imediatamente resolvido e alterou-se um ponto essencial da concordata, que era a imposição do regime eclesiástico, do regime da Igreja Católica aos casamentos, que proibia, portanto, o divórcio. Os casamentos católicos, quem casasse, e a maioria das pessoas que casavam pela Igreja Católica, não podia divorciar-se. Isso causava imensos problemas na prática de muita gente, que eram forçados a viver juntos, sem reconhecimento possível judiciário. E esses problemas foram imediatamente resolvidos porque a Igreja concordou em alterar a concordata nesse ponto. Mesmo durante a discussão da Constituição, ainda antes de ser aprovada a Constituição, já tinham sido abolidos os artigos da concordata relativos à proibição de divórcio. De maneira, pôde-se, por medo de levantar a grande questão religiosa, que tinha em grande parte provocado a fraqueza da República, que quis acabar com a religião, ou era pensada efetivamente pela população, mesmo que isso possa ser discutido de acordo com os princípios da Constituição Republicana, mas de facto a República foi vivenciada pela maioria da população católica como um inimigo que queria acabar com a religião em 2 ou 3 gerações. E portanto, o regime autoritário foi estabelecido contra os inimigos da religião e por isso houve de facto um acordo político, evidentemente não declarado, que seria excessivo, mas de facto politicamente, sociologicamente existente entre a Igreja Católica e o regime autoritário e a ditadura. E isso era um fator de divisão profunda no país. A Revolução veio repor os ideais republicanos, acabar com a ditadura, restabelecer a democracia, mas queria, sobretudo, uma guerra com a Igreja Católica, que já tinha, afinal, enfraquecido a base de apoio da Primeira República. E por isso não houve lei da liberdade religiosa, nem se quis tocar o problema durante 20 anos. Até que, precisamente, as comunidades protestantes, que eram o grupo religioso não católico mais forte, embora muito pequeno em comparação com o Brasil, pequeníssimo em comparação com o Brasil, de 3% da população, um grupo pequeníssimo, umas centenas de milhares, que começou a dizer: mas nós estamos a ser discriminados, nós não podemos mandar os pastores
para os hospitais e para as prisões, como a Igreja Católica. Nós não podemos constituir, já podíamos constituir as nossas as comunidades, é verdade, mas não temos apoio. A Igreja tem apoios de impostos, etc., que nós não temos. Estamos a ser maltratados. E o Governo resolveu que se poderia fazer uma lei da liberdade religiosa que resolvia esses problemas, que não discriminava. E que politicamente não ofendia a Igreja Católica, mas porque não que os outros tenham os mesmos direitos que nós temos? É princípio. E que resultam da concordata. E por isso foi aparentemente fácil. É claro que o que era difícil era atacar a concordata. Mas como ela não se aplicava na parte que era inconstitucional, não era um problema agudo. Mas depois de se ter mudado uma lei, através da lei da liberdade religiosa, o sistema, que era um sistema discriminatório, e que passou em princípio a ter que ser igualitário, a ser declaradamente e legislativamente igualitário, teve-se que se mudar a concordata. A concordata passou a estar em contradição com o sistema, e a própria Igreja depois concordou, acabou por concordar com a própria revisão da concordata, que era politicamente difícil. E pronto, e fez-se uma ampla lei da liberdade religiosa e acabou por se mudar a concordata própria de acordo com a lei da liberdade religiosa nos pontos em que havia divergência. E, portanto, a situação ficou sanada de princípio. E é um nível elevado, porque, por um lado, a legislação sobre direitos, liberdades e garantias tem uma especial dignidade, tem que ser sempre deliberada por lei do Parlamento, e, por outro lado, a concordata é um tratado que no direito português, logo a seguir à Constituição, está acima da própria lei, e, portanto, passou a haver uma base forte e muito ampla de tratamento em sede pormenor das questões da liberdade religiosa. É claro que continua a haver dúvidas, e isso há sempre no acerto das coisas, e há também, de alguma maneira, o problema da total liberdade de expressão. Também há protestantes portugueses que acham que há violência simbólica com as leis, com a maneira como não só existem, mas são impostas e são tratadas na comunicação social leis que não são necessariamente imposições constitucionais, mas são opções políticas, como a liberalização do aborto, como o casamento de pessoas do mesmo sexo, o casamento homossexual, que entretanto foram aprovados em Portugal, evidentemente só para quem quer usar desses meios, mas tendo o Tribunal Constitucional sempre dizendo que era matéria que ficava à disposição do Parlamento. Quer dizer, tanto a solução que não aceita a liberalização do aborto, quer a solução que não aceita o casamento homossexual, são constitucionais. Mas também é constitucional, também é compatível com a Constituição, a solução que liberaliza o aborto, a solução que permite o casamento homossexual. É a Assembleia que decide. Foi o que disse o Tribunal Constitucional. É evidente que há sempre... isto não deve tirar a voz. Não deve tirar as vozes. Em nome da liberdade religiosa e a igual voz aos que são contra as novas leis, mas são muitas vezes experimentadas e vividas as consequências da aprovação destas leis como uma violência às convicções e à livre expressão dos que são contra. Bom, isto é a situação em Portugal. É muito diferente do que se passa no Brasil. No Brasil, de facto, não há uma verdadeira regulamentação geral da liberdade religiosa como passou a haver em Portugal. Portanto, há falta de lei, embora haja na prática muitas leis sobre as várias questões da liberdade religiosa, mas que não estão afinadas por uma lei geral. Dei-vos o exemplo da maneira como está concebida a assistência religiosa às Forças Armadas, atribuindo aos capelães lugares do Exército, segundo as várias hierarquias dos lugares do Exército. Tem muito pouco a ver com o espírito
da capelaria, não é verdade? Embora no Brasil, é claro, isso faz para todas as confissões, né? Mais ou menos na proporção do seu peso sociológico. Em Portugal houve um tempo que só se fazia para a Igreja Católica, mas que havia o ordinariado de castrense, era confiado a um oficial-general, a um bispo que era oficial-general. Pois é evidente que, no entanto, não é a minha interpretação, a interpretação que, aliás, prevaleceu em Portugal, não está na lei da habilidade religiosa, mas depois tirou-se rapidamente na interpretação, uma boa interpretação do princípio da separação. Os capeleiros não devem ser oficiais, não é? Do Exército, da Marinha, etc. Portanto, isto é para mostrar como há um trabalho sempre de aperfeiçoamento. Pois, e no Brasil, é claro que haverá, como há em Portugal, muito a fazer e a melhorar em todos estes aspectos. Mas a situação é radicalmente diferente. Esta lei avança no sentido em que já foi a lei da habilidade religiosa em Portugal, no sentido de estabelecer por lei, princípios desenvolvidos da liberdade religiosa, que evidentemente, em certos pormenores, são objeto de discussão e serão certamente objeto de discussão no Congresso Brasileiro, de maneira a obter-se uma verdadeira lei da liberdade religiosa de acordo com os valores de um Estado democrático de direito. O grande problema que foi focado e que realmente torna extremamente importante a obtenção de equilíbrios alargados em matéria de liberdade religiosa é o problema posto não só ao Brasil como a Portugal, como todas as sociedades contemporâneas, pelo extremismo violento, pelas enormes dificuldades que ele trouxe ao diálogo entre o Estado e as religiões. Não é? O problema é um problema extremamente difícil e convém perceber a dificuldade do problema. É claro, não é difícil dizer que o Estado Islâmico é uma coisa horrorosa, mas o Estado Islâmico é uma associação criminosa, claramente criminosa em todos o entendimento que é crime numa sociedade moderna, que faz uma interpretação da Sharia que é pior que medieval, porque nunca foi verdadeiramente aplicada nem na Idade Média daquela maneira em sociedade nenhuma, a não ser em períodos precisamente de perturbação revolucionária do próprio mundo islâmico, que também houve no passado. Porque mas que é claramente medieval nas suas sanções, em que se usa a pena de morte para o descrente, não é? Sobretudo claramente expressa, no caso da apostasia, para quem se converte a outra religião, a pena que se considera que já está no Corão, numa interpretação nem sequer é da jurisprudência, é a pena de morte, é pena nada menos que a morte. Portanto, não se pode mudar da religião segundo a interpretação da lei islâmica mais vulgarizada, continua a ser medieval. Continua a ser medieval porque por falta de universidade, por falta verdadeiramente de universidade no Islão, a certa altura vários Estados islâmicos disseram: acabou-se a discussão no Islão, acabaram-se as opiniões, acabou-se a interpretação. A expressão típica foi essa: acabou-se a interpretação. Nós temos 4 escolas de interpretação e não há mais interpretação. Ficou-se na Idade Média, porque isto foi decidido ainda na Idade Média, em todo o mundo islâmico. É claro que não se pode viver em direito sem interpretação. Foi-se fazendo interpretação, mas extremamente limitada.
É claro que as interpretações mais radicais e que impunham penas mais fortes começaram a ser, mas continua a haver em muito lado cortar a mão ao ladrão, o matar o apóstata, o que mudava de religião. Até hoje. É um problema hoje na Indonésia. Para as famílias destes dias tem havido decisões do Tribunal Constitucional da Indonésia, da Malásia, sobre o problema da apostasia. Portanto, embora não estejam ainda a matar as pessoas em todos esses países, mas é claro, o Estado Islâmico mata-se logo à cabeça. Mata-se logo à cabeça, ainda antes de esperar o que se passa com as pessoas. Portanto, e não cumprindo, evidentemente, o que é comum nos Estados Islâmicos, que é os não islâmicos pagam um imposto especial e podem viver livremente a sua religião, que é o que acontece. Embora não possam, por exemplo, ter igrejas em lugares públicos, visíveis, etc. Mas isso também a Igreja Católica não deixava haver mesquitas nem sinagogas em lugares visíveis públicos. Durante o período em que foi a religião oficial do Estado até o século XX, em muitos Estados. Portanto, vivia-se. Agora, com o Estado Islâmico não se pode viver, tem que se fazer guerra. E é claro que está causando enormes problemas de toda a espécie. Mas a questão é uma questão de princípio. Independente agora do conteúdo da interpretação extremista do Islão, que é defendida no Islão. É que, tanto no Islão como nas igrejas cristãs, há a doutrina que se diz e que dentro de certos termos é evidentemente defensável, não quando se transforma a imposição violenta ou em discurso de ódio, exclusivista. Só há salvação na minha religião. E mais, tudo que a minha religião dispõe, também, e dispõe sobre a vida das pessoas, em todos os aspectos da vida, é vontade de Deus e, portanto, está acima da lei. Está acima da lei porque é vontade de Deus. Deus está acima da lei. Isto é que é o princípio fundamental que dificulta o diálogo na democracia ou que pode dificultar o diálogo na democracia entre as religiões e o Estado. Muito bem, professor. Qual é? Bem, eu só dizia uma palavra para terminar, estou a demorar muito tempo. Mas acho que o assunto é muito importante e é importante, para lá da própria discussão principal que se deve fazer sobre o Estatuto Brasileiro, é importante ter esta questão presente. Bem, a resposta que faz a democracia é que todos são iguais no Estado de Direito, todos defendem as suas opiniões, todos têm igual direito de voto, as questões resolvem-se em democracia, resolvem-se com os tribunais democráticos. E esta é a base em que todos têm que aceitar, por uma questão que as religiões profundamente também aceitam, e nomeadamente as religiões monoteístas, porque todos os homens são a imagem de Deus, todos os homens são dotados de razão, todos os homens podem dialogar, podem chegar a acordos e podem defender soluções que valem para todos. Todos são igualmente filhos de Deus. Bem, isto é o princípio da solução, também nas democracias. Pronto, isto é para não deixar de focar o problema fundamental, que é de facto fundamental pelo seu impacto político hoje, que foi exposto bem pelo seu deputado Leonardo Quintão. Muito obrigado, ministro Brito, por essa breve explanação sobre a situação da liberdade religiosa no contexto em que foi formada a lei em 2001. Como o deputado Leonardo Quintão ele tem que sair daqui a pouco para um compromisso em Brasília, eu vou passar a palavra para o chanceler Davi Charles Gomes para que possa fazer algum questionamento específico sobre o Estatuto para o deputado Leonardo Quintão. Deputado Quintão, meu amigo e irmão Leonardo, estava fazendo cálculo aqui, eu chego à conclusão de que você conserva esse rosto jovem aí, mas nós estamos ficando velhos, já são 7 anos aí de amizade. Minha única frustração nesse tempo todo é que eu nunca pude te dar um voto
Mas eu tenho a esperança que daqui a algum tempinho a gente anuncia aí uma situação na qual eu vou poder dar o meu voto para você. Eu aprecio grandemente o trabalho, o seu envolvimento. Sempre teve a sensibilidade para se envolver com as coisas que são importantes, não só daqueles a quem você representa, mas do povo como um todo, porque a sua representação é mais ampla também, como homem da política, da segunda espada, como dizia Calvino. Tem uma questão que muitas vezes eu me pego precisando explicar para as pessoas. Ela é um pouco filosófica, mas ela é muito prática também politicamente. De um lado, a maior ameaça que nós temos é o extremismo religioso. O problema é que o cobertor da liberdade religiosa, da proteção legal da liberdade religiosa, necessariamente não pode proteger um grupo e descobrir outro. E o discurso religioso, mesmo extremismo, não os atos de terrorismo, isso é outra coisa, é uma questão de segurança, mas até mesmo o discurso religioso extremista acaba sendo protegido. Muitas vezes eu me peguei explicando para os outros que o seu estatuto, o nosso estatuto, ele garante o direito da crença e da não crença. Até aí tudo bem, porque hoje em dia quem crê e quem não crê não está saindo no tapa. Pelo menos não fisicamente. Mas ele estende uma proteção também ao discurso religioso mais extremado e que apresenta exatamente a ameaça para a liberdade religiosa. É uma inconsistência isso daí? É uma obrigação moral, um imperativo? Como que o senhor explica isso para os nossos alunos aqui e docentes? Estou vendo que está chegando vários alunos agora. Então, só voltando um pouquinho, onde nós terminamos o estatuto, eu participei, voltando um pouquinho atrás, há 4 anos atrás, eu fui, Davi, o único branco que participou no debate do Estatuto da Igualdade Racial na Câmara dos Deputados Federais. Todos os parlamentares eram considerados negros, e eu fiz questão de participar. E foi um debate fantástico. E ali nós achamos os equilíbrios, porque quando você entra com um projeto de lei, o rito legislativo, ele o dá o direito e a oportunidade de ouvir todos os lados. E foi fundamental naquele momento a minha participação para ajudar a inibir o radicalismo naquele Estatuto da Igualdade Racial. Então, neste caso, do Estatuto da Liberdade Religiosa, nós propomos um projeto de lei, na qual foi criado uma comissão especial. Esta comissão especial, ela nos dá o direito de fazer audiências públicas durante 9 meses, em todo o território nacional, na Câmara dos Deputados, para ouvir todos os lados, para ouvir as tendências do cristianismo, para ouvir representantes da Igreja Católica, para ouvir representantes protestantes, tradicionais, pentecostais, neopentecostais, para ouvir representantes de outras religiões, muçulmanos, para ouvir os judeus, para ouvir também os ateus e os agnósticos também, caso eles queiram participar. E o legislador, ele tem que encontrar equilíbrio para inibir o radicalismo, para apoiar determinadas alas. Porque quando você olha, professor, em todos os livros de todas as crenças, há tolerância, há aceitação, há respeito. Se você olhar a Bíblia cristã, em nenhum momento você vê ali apoio a qualquer movimento radical. Na própria Bíblia, no Novo Testamento, diz ali, perdoai 70 vezes 7. E é isso que nós temos que caminhar, mas temos sim que lutar em inibir o radicalismo religioso. Para os alunos que chegaram aqui agora, nós vivemos, no Brasil é considerado como um país
de maior liberdade, um dos maiores que tem a maior liberdade religiosa. Mas eu faço parte de um grupo internacional de mais de 50 países, onde envolve quase 120 parlamentares, ex-presidentes da República. E é de estarrecer o que está acontecendo no Oriente Médio, no norte da África principalmente, por radicalismo religioso, invasões em cidades, vilas, de grupos extremistas, na qual o patriarca da família é assassinado, a mãe e as filhas estão sendo utilizadas como escravas sexuais desses grupos. O filho, ele é obrigado a entrar na luta armada, mesmo não querendo. E se não converter a determinada religião, esse jovem é assassinado. E isso está rondando o mundo e o Brasil também. Então nós temos que combater isto com estabilidade e equilíbrio. E o que cabe ao legislador é levar para a Câmara dos Deputados, que é a casa de debate. O Senado é a casa revisora, onde pode ter proposições, vai para a Câmara para o debate. Então, alunos, a intenção do Estatuto é para que a gente inicie um diálogo, para inibir que o radicalismo religioso, que é o direito fundamental para você ter uma sociedade estável. Se vocês, estudantes, analisarem os países onde tem radicalismo religioso, a total destruição de uma economia, como no Afeganistão, no Paquistão, no Iraque, na Líbia e na Síria, e em países africanos, que é o início da estabilidade de uma sociedade, é a liberdade religiosa e de crença. Então, Davi, eu quero agradecer muito, chanceler, a oportunidade de estar aqui, doutor Uziel, professores. Eu vou ter que me retirar, porque eu tenho que ir para o aeroporto, e hoje nós temos sessão, e Brasília está um pouco tumultuado, e nós temos que consertar esse país. Sucesso a vocês, estudantes. Vocês que chegaram aí agora, minha voz não é assim, estou um pouco rouco. Provavelmente vou ficar mais rouco com os debates de Brasília agora, nessa história recente. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe a Escola Mackenzie, que é uma escola que eu admiro, confessional, onde tem a estabilidade e o respeito a todas as crenças. Muito obrigado, doutor Uziel. Obrigado, deputado Leonardo Quintão, pela sua presença ontem e hoje, nesse terceiro encontro internacional. Eu sei que haverá outras oportunidades de Vossa Excelência falar aqui para os nossos estudantes. Eu vou passar a palavra de imediato, deputado, pode, por favor. Tá bom. Vemos em Brasília. Veremos amanhã. Amanhã nós teremos uma audiência pública no Congresso Nacional, na qual o deputado Leonardo Quintão, outros deputados da comissão especial que está analisando o projeto de lei 1219 e o ministro Brito vão estar lá às 5 da tarde no plenário 14. Eu vou passar a palavra para o professor Robson agora. Ele está desenvolvendo uma tese de doutorado lá na Universidade do Porto, exatamente sobre a temática da liberdade religiosa e de expressão. Ontem a participação do professor Robson muito abrilhantou o debate, e eu gostaria, como temos um público diferente do de ontem, que ele pudesse tecer as considerações que o fez no dia de ontem. Professor Robson. Muito obrigado, cumprimento a todos da mesa, desde o chanceler, professor José de Brito, caro irmão e amigo também, doutor Uziel, presidente da Anajure, caros professores, colegas aqui, professor Adriano, professor Marcelo Coelho de Campinas, professora Suzana, professor Lindeberg, queridos alunos, razão de ser da existência desta instituição. Foi pensando em vocês que Chamberlain, com sua esposa, um dia criou esta casa para que possamos, como igreja presbiteriana, contribuir
para a educação dos povos e para a melhoria do nosso país. Não vou falar tanto, caro Uziel, peço licença, sobre a questão educacional íncita ou que está presente no Estatuto, que está aqui prevista, e já disse ao irmão e ao deputado que vou, no possível, mandar algumas observações. Queria lembrar rapidamente, sobretudo para os nossos alunos, que quando nós falamos em religião, esse fenômeno que envolve o relacionamento do homem com a divindade, com Deus ou com as divindades, conforme a acepção, e também aí a própria liberdade de descrença envolta neste contexto, nós estamos falando dessas coisas, estamos falando de um dos direitos mais importantes, se não mais importante, para criar o espectro dos direitos fundamentais. A primeira emenda americana, como disse ontem o nosso chanceler, já toca muito bem nisso, da emenda constitucional norte-americana. E, pensando nisto, temos que fazer rapidamente uma distinção entre liberdade de crença e de culto. A liberdade de crença é de foro íntimo, consiste no nosso direito de aderir a um credo, ficar nele, sair dele, liberdade de descrença, liberdade de sermos ateus, negarmos a existência de Deus ou de um Deus, professarmos o agnosticismo, que é o ponto de vista que assegura ou afirma ser impossível conhecer qualquer coisa além da matéria, é o ceticismo, de certo modo, estou simplificando o conceito. Esta liberdade é absoluta, exatamente porque não fere o nosso próximo, não tem o condão de ferir o próximo. Pode ser pecado, pode ser imoral até, mas socialmente pensando, a liberdade de crença é absoluta. A liberdade de culto, por outro lado, é a exteriorização, o exercício dessa liberdade é a exteriorização da crença. Consiste no nosso direito de praticar os nossos ritos ou rituais, de realizarmos nossos cultos, de andarmos vestidos com os nossos paramentos, de construirmos os nossos templos nos formatos que têm como base a nossa crença, envolve o recolhimento de contribuição dos fiéis ou adeptos, e, sendo assim, isto interfere na vida do próximo. Não é absolutamente assegurado, ou não é livre absolutamente, mas é de grande liberdade, certamente, como nós mesmos praticamos aqui. Ao olhar a proposta aqui do Estatuto, que está tramitando agora, já é um projeto de lei em andamento no nossa Casa Parlamentar Federal, nós encontramos aqui o artigo 10, estando conosco o professor Dr. Uziel, que é o presidente da ANAJURE, que foi o órgão que colaborou na redação, a ideia deste projeto de Estatuto Jurídico da Liberdade Religiosa ao país. Eu observei aqui o artigo 10. A declaração do estado de defesa ou estado de sítio, em nenhum caso pode afetar a liberdade de religião, de consciência e de culto, seja esta manifesta, individual ou coletivamente. Então, isso está me incomodando um pouquinho, porque a liberdade de religião ou de consciência, mesmo num estado excepcional, quando há uma crise institucional, pensando aqui nos artigos 136 e 137 da nossa Constituição, onde está prevista a ocorrência, muito possível, muito eventual, mas possível, de crises que desestabilizem a situação do nosso país, e nelas não dá para serem assegurados contínua e plenamente os direitos fundamentais, liberdade de locomoção, o direito de ir e vir, liberdade de reunião e outros. Eu entendo que a própria liberdade de culto, que não é só eu na minha casa com a minha família, nos ajoelharmos ali, ou lemos a Bíblia, fazemos o chamado culto doméstico, ou eu mesmo sair com uma camiseta, não é isso. Estou entendendo que isso envolve também, por exemplo, a procissão católica, a reunião numa praça para os jovens que queiram cantar, jovens da juventude católica ou protestante, o que for. Então, eu gostaria de perguntar, se me permitiu, o doutor Uziel, meu irmão, meu colega, qual que é a interpretação disto? Não quero aqui ser avocati diaboli, advogado do diabo, nem dar tiro no pé, porque eu sou um dos apoiadores, desde já me faço um dos apoiadores deste estatuto, certamente. Mas a declaração do estado de defesa ou de sítio, que é
algo que as autoridades do nosso país precisarão tomar, claro, ouvido o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, tudo isso, o presidente, o ocupante do cargo da presidência poderá decretar. E estendendo isso aos demais entes federativos, o governador, o prefeito, dentro das suas possibilidades. O que é que estamos dizendo aqui? Que a liberdade de culto será assegurada e nós deveremos desobedecer à autoridade e assim mesmo sairmos da procissão para o culto? Romanos 13 diz que nós devemos ser submissos às autoridades. Se a presidência da República decretar estado de sítio por uma calamidade, uma hecatombe, uma catástrofe, um momento de conturbação, ameaça de guerra, o que for, como é que nós faremos? Há aqui uma interpretação nesse sentido ou pode ser em outro? Se o senhor puder me ajudar nisso, por favor. Muito obrigado, professor Robson. Evidentemente que um projeto de lei, ele é um ato jurídico, né, no qual uma comissão ela pensa situações de conflito e situações que venham a resolver esses conflitos na sociedade, mas na forma de projeto de lei, isto é, isso é objeto de discussões, de audiências públicas, como vai acontecer amanhã, a fim de que haja os aprimoramentos, né? Perfeito. Nos contextos do artigo 10 aí do projeto, talvez a palavra coletivamente que suscite alguma restrição, porque a liberdade individual, eu creio que o regime jurídico do estado de defesa e sítio, as liberdades civis fundamentais individuais, elas não são tolhidas, elas continuam em exercício com limitações, né? Sim, sim. Então, a ideia é exatamente essa. Claro que você tem que fazer o cotejo desse dispositivo, entendendo que a limitação para a reunião, ela envolve uma outra liberdade, que não é a liberdade religiosa, mas é a liberdade de religião, de reunião, de associação, também prevista no texto constitucional. Então, o texto precisa ser interpretado nesse contexto, né? Nesse contexto já estabelecido pelo atual regime jurídico para estado de defesa e de sítio. Agora, efetivamente, talvez a palavra coletivamente aí estabelecida no artigo 10, ela possa ser reformulada, enfim, nesse contexto de discussão no Congresso Nacional. Certamente há outras situações do próprio projeto em que esse tipo de correção, de melhor adequação textual, vai ser feito oportunamente pelos legisladores, né? Eu peço, se me der só mais um minuto, por favor. Sim, por favor. Na teoria constitucional, nós estudamos que as normas, quando nascem, elas têm, notadamente as constitucionais, as normas de eficácia plena, aquelas que respeitado o vacatio legis, o período de validade entre a promulgação da norma, a publicação notadamente, e a sua entrada em vigência, a sua eficácia. A eficácia plena, tranquilas. As normas de eficácia contida, aquelas que têm algumas restrições ou aplicações a alguns contextos, e a de eficácia limitada, as normas de eficácia limitada, aquelas que dependem de uma complementação. É o caso de algumas que estão, alguns dispositivos do artigo 5º, mencionados ontem pelo doutor, nosso professor da casa, José Carlos Francisco, que dizem, conforme a lei, que a lei estabelecer. E então nós temos o nascimento desse estatuto, que não vem gratuitamente, como uma hora de manifestação dos religiosos brasileiros porque estamos nos sentindo ameaçados. Não, na verdade, o que se faz é um esforço para que nós tenhamos a chamada injunção, e até uma ferramenta constitucional, um remédio chamado mandado de injunção, que não é o caso aqui. Estamos buscando a regulamentação de princípios constitucionais e de direitos previstos por meio de uma medida. Nesse sentido, eu gostaria de fazer um destaque aqui para todos nós, mas aos alunos sobretudo, que esta norma vem regulamentar, vem trazer para a existência, de tal modo que nós, como cidadãos, crentes e descrentes, possamos nos valer de algumas coisas. Por exemplo, a questão do praticante de certo credo, como o adventista de sétimo dia, que não pode, não deve, segundo os ditames da sua consciência religiosa, fazer provas ou concursos públicos no sábado ou a partir das 18 horas
da sexta-feira. Nós temos no artigo de número 18, por exemplo, uma previsão. Nas condições previstas no inciso 2 do artigo 17, são dispensados da frequência das aulas nos dias de semana consagrados ao repouso e culto pelas respectivas confissões religiosas os alunos do ensino público ou privado que as professem, ressalvadas as condições normal de aproveitamento escolar. Então, há uma série de dispositivos ou assuntos, melhor dizendo, não dispositivos, que hoje são muito discutíveis, ficam muito aí no alvedrio ou vontade dos magistrados, um interpreta de um jeito, outro de outro, como a questão da saúde pelo profissional médico, no caso da transfusão de sangue, também da testemunha de Jeová. Nós temos aqui no artigo 16, parágrafo 3º, considera-se objeção de consciência a recusa à realização de procedimento relativo à saúde por parte de profissional médico, que assim o faça em decorrência de razões religiosas ou crenças. Aquilo que era só um embrião até há pouco, ou que ainda é, até que esse estatuto seja aprovado, passa a ter uma regulamentação. Então, não vou, claro, seria até indelicado tomar tanto tempo aqui, continuando a falar de alguns outros pontos, mas digo aos presentes, recomendo até que vocês examinem, por favor, o projeto de lei 1219/2015, que está disponível na internet, nos sites aí oficiais, digamos assim, para que conheçam e vejam que avanço nós teremos. Vai favorecer muito o exercício da liberdade religiosa. Repito, para crentes e descrentes e até aos agnósticos que não acham que não há qualquer coisa além da matéria. Muito obrigado. Muito bem, professor Robson. Eu sei que o chanceler Davi tem um comentário sobre essa questão, mas, por favor, os aplausos ao professor Robson. E logo após o chanceler, o professor também, eu sei que gostaria de falar sobre esse dispositivo. Só uma palavrinha sobre esta questão do estado de sítio. Primeiro, pode falar então. Um minuto só. Esta disposição é idêntica, exceto precisamente quanto ao apêndice, seja individual, seja coletivamente. Mas é evidente que tanto individual como coletivamente está abrangido no direito da liberdade religiosa, de liberdade de consciência, de religião e de crença. Não é? O artigo 10 tem a mesma redação também neste ponto da lei portuguesa. Mas a lei portuguesa tem esta redação porque está na Constituição Portuguesa. A Constituição Portuguesa tem um artigo sobre o estado de sítio e o estado de emergência. E nesse artigo, a Constituição diz os direitos fundamentais, no fundo a questão que põe-se contra os direitos fundamentais, que podem ser afetados e os que não podem ser afetados. E um dos que se diz que está na lista dos que não podem ser afetados é o direito à liberdade de religião. É evidente que pode haver limitações à liberdade de reunião em certas condições, isso é mais ou menos evidente no regime da liberdade de reunião. A liberdade de reunião não está especificamente incluída nessa lista, não é? Mas está a liberdade de consciência e de religião, e eu penso que deve continuar a estar em qualquer lei da liberdade religiosa, porque pertence ao núcleo fundamental de direitos que em qualquer situação, mesmo situações de perigo de calamidade pública, não pode ser afetado. É claro que pode haver limitações a direitos conexos, que esses admitirão mais limitações, mas e que também, em certo sentido, mas que são constitucionalmente autónomos do direito da liberdade religiosa, como é o direito de liberdade de reunião, por exemplo. Pronto. Obrigado. É para dizer, acho que deve continuar no projeto o preceito como está. Hein? Ok. Pode-se manter ou tirar o individual como coletivamente, porque abrange as duas coisas, mas é evidente que é essencial que mesmo num estado de emergência ou de exceção, que se respeite o direito à liberdade religiosa. Obrigado, professor. Chanceler Davi. Eu queria repercutir um pouquinho nisso daí, porque é muito fácil a gente assumir certas coisas, né? A gente bebe de uma certa água e respira um certo oxigênio.
Então, por exemplo, alguém seria considerado louco num contexto como o nosso de Brasil, onde a gente bebe a água que bebe, se dissesse que deveria haver previsão constitucional para que a população tivesse o direito, aqueles que são legalmente capazes, civilmente capazes, de ter armas para propósito de impedir o governo de virar tirano. Se dissesse no Brasil, o cidadão tem o direito de ter armas para que o governo nunca possa virar tirano, diriam, bebeu de água ruim, bebeu de água que passarinho não bebe. Mas existem países onde é uma garantia constitucional por esse propósito. Da mesma maneira, a gente assume o estado de sítio como uma coisa necessariamente consagrada. Mas, às vezes, é uma discussão mais teórica. Eu não consigo esquecer quando vivi o estado de sítio em Brasília. Eu me lembro bem, acho que era 83, Brasília teve 5 momentos de estado de sítio no comecinho da década de 80, em 83, 2 e em 84, 3. E eu vivi alguns daqueles momentos antes que fosse embora para os Estados Unidos e ficasse de vez até 2000. Num deles, eu estava viajando de Brasília para Anápolis, de carro, com meu pai, que ia ser preletor num acampamento jovem de uma igreja. E levávamos conosco mais 2 jovens daquela faixa etária. E não só fomos parados nas barreiras na saída da cidade e ameaçados de sermos impedidos de deixar a cidade, porque a cidade estava em estado de sítio, mas foi mais que isso. O adolescente, os 2 jovens e o pastor foram deitados no asfalto, ameaçados, palavras de ameaça, o questionamento se era religioso ou se era outro tipo de atividade que estava acontecendo, não foi com meras palavras leves. E isso só parou no momento em que, então, relutantemente, o pastor Vadislau, doutor Vadislau, meu pai, pediu que entrasse em contato com uma certa autoridade, e essa autoridade, então, atestou quem ele era e quem eram as pessoas que estavam juntas. E, então, fomos liberados, o que significa que sair da cidade não era proibido, senão voltaríamos. É lógico que você nunca vai legislar baseado em experiência pessoal, mas negar a experiência pessoal quando se pensa a respeito das coisas também é desnecessário. Eu creio que o direito de culto religioso pode ser mantido, mesmo dentro de regimes de exceção ou de momentos de exceção, desde que você, nos momentos de exceção, regule o que significa. Então, em primeiro lugar, é uma atividade cultica. É o direito de agremiação religiosa, para culto. E esse eu acho que ele deveria ser sacrossanto, como é o individual. Segundo lugar, esse culto precisa ser uma atividade de fim somente religioso, não pode ser desculpa para outra coisa. Sim. E terceiro, ele precisa não ameaçar a ordem pública. Perfeito. Senão, o direito à vida, que é talvez o único maior acima do direito de crença, ele pode ficar ameaçado. Eu só queria propor isso para apimentar um pouco o debate. Talvez o Estatuto precise acrescentar aqui, ou nas emendas lá, alguma coisa que detalhe isso aí. Que nós mesmos, ou os religiosos, ou a religiosos que se valerem do Estatuto, já se policiem para não configurar uma circunstância de subversão, até porque seria terrível uma desobediência civil, que em certos casos se justifica, nós sabemos claramente, mas que é irresponsável, sai-se por aí, é morto e ainda vai querer tirar da sociedade a indenização porque o Estado tirou a vida. Aí nós teremos há um limite, certamente, para que nós obedeçamos à autoridade, enquanto elas estiverem servindo ao Senhor, dentro dos princípios. Mas, por outro lado, a desobediência irresponsável é anticristã igualmente. Muito bem. Nós já estamos no horário avançado. Eu vou pedir para aqueles que tiverem alguma pergunta para fazer para os nossos palestrantes, que possam usar o microfone. A nossa assessoria está lá atrás e podem fazer essa pergunta livremente. Sejam breves no comentário ou pergunta, para a gente ter tempo aqui. Nós temos apenas, acho que, 10 minutos para esse momento. Alguém? Aqui, ó.
Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta com relação ao Estatuto, porque saíram fotos recentes da Europa de vários terroristas que estavam vestidos como civis, de óculos, de roupa normal, e entrando pelas fronteiras como refugiados. Queria saber se existe alguma preocupação com essa questão aqui no Brasil, com a entrada de terroristas e do movimento que já tem surgido dentro de algumas taricas, inclusive aqui na cidade de São Paulo. Se tem alguma previsão legal para o Estatuto para lidar com essa situação. Obrigada. Essa é uma pergunta, e é uma pergunta muito importante, né? E é a pergunta que se coloca nesse contexto que nós vivemos. Como nós temos um programa específico na Anajure, que é o Anajure Refugees, que trata de refugiados, como explanou aqui o deputado Leonardo Quintão. Então, a gente vai falar, dá para responder concretamente, vendo o plano dos fatos, né? Nós temos que separar algumas questões aí. A primeira é terrorismo dessa modalidade envolvendo religião sempre existiu. Assim como sempre existiram fluxos migratórios, isto é, refugiados, né? No contexto da Segunda Guerra Mundial, isso foi muito forte, e é exatamente por isso que, em 1951, surge a Convenção Internacional sobre Refugiados, que depois é ampliada pelo Protocolo de 67. Então, isso nos leva a entender que não devemos deixar de fazer o bem e ajudar essas pessoas pelo temor ao terrorismo. Então, essa é uma premissa que nós devemos ter muito claramente, principalmente nós que somos de um segmento religioso que prega o amor, né? A Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo medo. Claro que isso é uma diretriz para nós protestantes. Mas pensando em termos de políticas públicas internacionais e no acolhimento de refugiados, o mundo moderno, né, tem mecanismos para entender onde existem essas células terroristas. Agora tem a questão dos lobos, né, que atuam solitariamente em prol de alguma entidade terrorista. Já se sabe onde estão, né? Você acabou de dar um exemplo aqui em São Paulo. Então, há movimentos assim, na fronteira no Rio Grande do Sul, etc. Então, já se sabe. O acolhimento de refugiados, ele se dá não de qualquer modo, né? Há algumas notícias que saem no Facebook, etc., e quando, na verdade, você vai pesquisar e aquela foto não corresponde à verdade, né? Eu me lembro de um caso recentemente que passou num diário inglês, em que tinha a foto de alguém que estava vestido como um militar e depois ele estava vivendo, salvo engano, era na Noruega. E aí diziam era um terrorista. E não era, ele estava lutando entre o exército curdo contra o Estado Islâmico, né? E aí o exército curdo perdeu na região dele e ele, junto com vários outros iraquianos e sírios, foram como refugiados para outro país. Então tem muito isso na mídia. No caso brasileiro, né, o programa do governo federal de acolhimento é um programa muito tímido, né? O deputado Leonardo Quintão citou aqui a Jordânia. A Jordânia ela não assinou a Convenção de 51 de refugiados, e, não obstante isso, já recebeu 2 milhões de refugiados sírios. Porque é uma questão, eu estive lá em alguns campos de refugiados, o principal deles, Atari, que tem 84 mil refugiados. Aquilo é uma questão de humanidade. As pessoas estão ali embaixo de uma tenda e tem água e pão para comer. E você deixar de ajudar, de acolher, pelo simples fato de que existem terroristas que podem se infiltrar, isso seria muita mesquinhez da parte dos países que podem colaborar. Aqui no Brasil, o sistema de acolhimento de refugiados é muito lento, né? Então, para você trazer uma família como refugiado, você tem que dar entrada na Polícia Federal, a entrevista, isso demora anos para chegar no Comitê Nacional para Refugiados. Então, não é simples, assim, como alguns movimentos, inclusive de uma direita que não reflete os nossos valores,
coloca nas mídias como se simplesmente o governo federal quer trazer terroristas ao país. Não é bem assim, não tem acontecido isso, e se tem células terroristas no nosso país, não é por conta do tema de refugiados. Já estão aqui há muito tempo, bem assentadas, apoiadas politicamente, bem financiadas, e isso não tem a ver com o tema de refugiados. Então, temos que separar bem. O Estatuto, ele não toca nesse tema especificamente, né? O tema de refugiados, a perseguição não se dá apenas por questão religiosa, né? Existem outros 5 fatores previstos no tratado e na lei brasileira. Então, isso não foi objeto da preocupação desse projeto de lei especificamente. Mas, dentro desse contexto que nós colocamos, temos que separar bem as coisas, temos que apoiar efetivamente os refugiados por razões humanitárias. Quem mais tem alguma pergunta? Aqui. Oi. Na palestra foi muito comentado sobre o extremismo religioso, né, no Islã, que eles matam as pessoas que não seguem a religião deles. Mas eu queria saber sobre o extremismo religioso no Brasil, que seria, por exemplo, católicos, protestantes, etc., qualquer um que mata travesti na rua ou que espanca gays, casais homossexuais. Eu queria saber o que é tratado no Estatuto. Eu vou falar e depois o chanceler vai responder isso e tocar num ponto anterior. Primeira coisa, observação. Nem todos os islâmicos apoiam o extremismo religioso. Aliás, uma minoria dos islâmicos, né? O ano passado, salvo engano, quando o Daesh, né, o Estado Islâmico, começou a cometer essas atrocidades, esses crimes de genocídio contra minorias cristãs e ázides e outros, um grupo de intelectuais e de líderes muçulmanos, os principais deles do Oriente Médio e da África, lançaram um manifesto condenando veementemente, dizendo que aquilo não era expressão da fé islâmica. Então, isso é preciso ficar muito claro, né? Eu, nesse movimento em defesa da liberdade religiosa, trabalho diariamente com juristas, com congressistas que são islâmicos e que, evidentemente, não estão de acordo com o que está acontecendo. Ali é o uso político da religião. No Brasil, o extremismo, né, a violência e a irreal religiosa existe, não na mesma medida que no norte da África, no Oriente Médio principalmente, nem na Ásia. Mas temos alguns casos, né, envolvendo não só as religiões de matriz afro, mas também evangélicos, né? Recentemente teve um caso em São Paulo de uma menina que foi espancada e foi discriminada pelo fato de ser evangélica, né? A mídia deu muito pouca atenção a esse caso, infelizmente. Um mês depois houve aquela pedrada contra aquela jovem que pertence a uma religião de matriz africana, e a reverberação disso foi muito maior. Até hoje não se sabe quem foi que lançou a pedra, né? Mas os índices que nós temos, os relatórios mostram que eventualmente acontece esse tipo de conflito, não na mesma medida que lá fora. A questão dos homossexuais e a violência contra homossexuais, ela de fato existe, mas não também na mesma medida que o movimento LGBT estabelece aí nos seus números, que são muito inflacionados, e há uma parte do movimento LGBT que não está compromissada com os próprios homossexuais em lutar contra a violência contra eles, mas simplesmente em promover suas causas políticas. Tanto é assim que há uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal sobre a homofobia, e na júri amicus curiae nesse processo. E uma das coisas que nós estabelecemos na nossa argumentação é que não existe, até hoje, no Brasil, sequer uma base de dados oficiais sobre homofobia. Nenhuma. E nós fizemos a pesquisa, consultamos Secretaria de Segurança Pública de todo o país. Algumas não têm nenhum dado específico sobre isso, algumas estão começando a rudimentarmente fazer isso. Então, há uma exageração aí nesses números, que há interesses políticos.
Agora, isso faz com que, no caso do extremismo religioso, né, de se você usar a religião para tentar cometer qualquer tipo de violência, não só a real, mas a própria violência simbólica de que falamos no início, né, isso o próprio estatuto prevê que não se pode fazer. Inclusive o chamado hate speech, né, o discurso de ódio. O estatuto prevê que não se pode cometer discurso de ódio como se isso fosse expressão da liberdade religiosa. Isso não é. Isso não é expressão da liberdade religiosa. Então, nós tocamos nesses pontos essenciais. Conselheiro Davi. Esse último ponto que eu ia mencionar, o destaque aí é de que o destaque é no fato de que qualquer tentativa de utilizar a liberdade religiosa como capa para cobrir um discurso que nega a própria religião é hipocrisia, é perversão, é distorcer alguma coisa. A liberdade religiosa, para crença ou não crença, ela é importante exatamente para respeitar o fórum íntimo. A violência contra qualquer pessoa é errada, e isso deve ser visto pessoalmente. O preconceito como prática e hábito de uma sociedade é errado, e isso precisa ser lidado, mas do mesmo jeito que seria uma confusão desnecessária tratar isso daí como se fosse uma questão de gênero, por exemplo, de sexualidade, a gente polui o ambiente se tratar isso em termos de liberdade religiosa, ou seja, coibindo a liberdade religiosa, estabelecendo limites para a religião e para a liberdade de religião, eu vou de alguma forma promover maior liberdade existencial para os indivíduos. Raciocina comigo se isso faz sentido. É o contrário, eu quero a liberdade para que pessoas creiam naquilo que lhes aprouver crer. Eu creio que isso é uma base, e eu creio que a liberdade religiosa está na base disso, mas ela inclui várias outras liberdades, a liberdade de expressão, livre expressão, até de ir e vir, de certa forma, é conectado com isso. Nesse sentido, essa liberdade só vai garantir que eu possa lidar adequadamente com questões que são de outro fórum. Por exemplo, a violência contra alguém que é diferente, o preconceito no qual eu trato pessoas diante da lei de forma distinta. Não tem espaço para isso. Mas não é o cerceamento da liberdade religiosa que vai nos dar essa vantagem. Essa vantagem, na verdade, ela é alimentada quando eu vejo... E está aqui um ponto, tá? Tradicionalmente, põe isso na cabeça, é muito importante. A tradição antiga de tolerância, que vem do cristianismo, vem da época da Reforma, é aquela que dizia: eu tenho o direito de discordar de você e de discutir com você, mas eu luto até o fim para que você também tenha o direito de discordar de mim, e que ninguém te tire esse direito. Isso daí, em termos da Alemanha nazista, foi colocado de forma muito clara por um teólogo que chega no final e perguntam para ele: e aí, como que você avalia? E ele diz: bom, primeiro chegaram aqui e correram atrás dos gays, eu não sou gay, eu não fiz nada. Depois chegaram aqui e correram atrás dos judeus, eu não sou judeu, eu não fiz nada. Depois chegaram e correram atrás dos católicos, eu não sou católico, eu não fiz nada. Quando finalmente resolveram correr atrás dos protestantes, não tinha ninguém para fazer nada por mim também. A liberdade religiosa é para dizer: não, a sociedade depende dessa atitude nossa de que nós não vamos deixar de fazer. Nós vamos garantir a liberdade e a liberdade para todos. Então, nesse sentido, o Estatuto não vai lidar com algumas questões, mas por implicação vai. Ele vai dizer que o dia que alguém jogar pedra numa menina que for praticante de uma religião, de um culto, de tradição africana, isso é punido da mesma forma que vai ser punido quando se fizessem isso hoje não fazem mais, o que fizeram com alguns antepassados de alguns de nós aqui nessa mesa, inclusive meus, de arrastar pela praça pública, na praça pública, pela barba, e chegando em frente à matriz apedrejar, porque eram evangélicos, porque eram protestantes. Isso aconteceu no Brasil e não pode acontecer. Esse é o momento no qual a gente diz:
Não. A Constituição garante que não deve acontecer. Vamos aprovar uma lei que nos dá os dispositivos para procurar não deixar acontecer. Não é perfeita a lei, vai precisar ser melhorada, o debate todo vai melhorar, nenhuma lei deve ter caráter definitivo, só os princípios nos quais nós calcamos essas leis. Eu poderia só ler o artigo aqui, por favor, professor? O artigo 1º do Estatuto diz assim: esta lei institui o Estatuto Jurídico da Liberdade Religiosa, destinado a proteger... Cuidado com os verbos nos direitos são preciosíssimos, falo como professor de linguagem jurídica, com mestrado nesta área. Destinados a proteger e garantir o direito constitucional fundamental à liberdade religiosa aos brasileiros e estrangeiros residentes do país, artigo 5º sendo repetido no caput aqui, e a combater, então proteger direitos, combater toda e qualquer forma de intolerância, discriminação e desigualdades motivadas em função de credo religioso no território nacional. Prima facie, ou numa leitura inocente, literal, positivista, digamos assim, isso aqui é para proteger os religiosos. Não. Qualquer forma de intolerância, discriminação e desigualdades motivadas em função de credo religioso. Isso instrumentaliza até as minorias. Algumas que disserem, olha, tem aqui um religioso cometendo um delito. Ele poderá usar o próprio estatuto. No artigo 9º, isso é mais detalhado. Artigo 9º. A liberdade religiosa só admite as restrições necessárias para salvaguardar direitos ou interesses constitucionalmente protegidos. Então, não inova, mas invoca a Constituição. Parágrafo 1º. A liberdade religiosa não autoriza a prática de crimes, contravenções penais ou qualquer outro ato ilícito. Oba, então vou ferrar o religioso que acha que eu... Leia o parágrafo 2º. Não se considera crime na forma de discurso de ódio, não se considera crime na forma de discurso de ódio, o quê? A divulgação na esfera pública ou privada de ideias de uma religião contrárias a um determinado comportamento social, ou mesmo crença de um determinado grupo religioso ou não. Calma, desde que pacificamente feitas com urbanidade, tolerância e respeito aos direitos humanos fundamentais. Direitos humanos universais, fundamentais, aqueles previstos na Constituição. No nosso caso, artigo 5º e outros espaços. Obrigado. Perfeito, esse dispositivo realmente vem a calhar. Não sei se tem mais uma última pergunta para nós encerrarmos. Creio que não. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, esses encontros que nós temos promovido junto com a Universidade Mackenzie, através da chancelaria, justamente para que vocês tenham a oportunidade de debater temas como esse. Queria agradecer ao chanceler Davi Charles Gomes por todo o apoio a esse tipo de projeto, ao ministro José de Souza Brito pela sua presença, e que Deus nos abençoe, e à noite nós voltamos para continuar e encerrar esse seminário.